Frente 2, módulo 34, continuando o assunto de paralelepípedo e cubo, tá? Então, passei para vocês na aula anterior, tá? Volume e área de paralelepípedo e cubo. Então, vamos lá. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento como mostrado na figura. Então, aqui eu tenho um paralelepípedo reto retângulo, tá? Ele tem 40 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos, tá? Então, se a gente colocar um objeto aqui, com certeza o nível da água vai subir, tá? Mas vai subir quanto? Tá? Se ele colocar aqui, ó, esse objeto tem um volume de 2.400 centímetros cúbicos. Quando eu coloco esse objeto aqui, o nível da água sobe. Então, eu sei que o volume é igual a quanto? 2.400 centímetros cúbicos, tá? E eu sei que ele vai subir quanto? Vai subir X. Então, eu sei que ele vai continuar com comprimento 40, largura 30 e a altura X, que vai dar igual a 2.400, tá? Se eu multiplicar 40 vezes 30, 1.200, vezes X, que é 2.400, cortei, X vai dar 2.400, 24 por 12, X é igual a 2 centímetros. Então, o que vai acontecer, tá? O nível da água subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Porque, ó, tinha 25, tá? Aí ele subiu, tá? 25 não, ele tinha 25 menos 5, tinha 20 centímetros. Tá? Subiu mais 2, vai ficar com 22 centímetros de altura. Seguindo o número 2. Então, o que diz o número 2? A cerâmica possui a propriedade da contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico submetido a uma determinada temperatura elevada. Em seu lugar, aparecendo espaços vazios, que tendem a se aproximar. No lugar antes ocupado pela água, vão ficando lacunas e, consequentemente, o conjunto tende a retrair-se. Considere que no processo de cozimento, a cerâmica de argila sofra uma contração em dimensões lineares de 20%. O que quer dizer em dimensões lineares? Que cada medida sua, comprimento, largura ou altura, vai reduzir de 20%, tá? Levando em consideração o processo de cozimento e a contração sofrida, o volume V de uma travessa de argila de forma cúbica de aresta A diminui para um valor que é. Aí ele vem as alternativas: 20% menor que V, 36% menor que V, 48,8% menor que V, 51,2% menor que V, 60% menor que V, tá? Então, vamos lá. O que ele fala? Primeira coisa que ele fala, tá? Que a aresta, tá? Ela reduziu, tá? Ela reduziu em 20%, tá? Se ela reduziu
em 20%, ela diminuiu 20%, tá? Então, eu tenho assim, ó, a aresta que ele não deu valor, ela vale A, tá? Se ela reduziu 20%, tá? Então, eu vou pôr lá, ó, 20% de A corresponde a quanto? Tá? 0,2 de A. Se houve uma redução de 0,2, a minha aresta passa a ser o quê? 0,8, porque ela reduziu. 20% seria 0,2 e a redução passou a ser 0,8. Então, qual vai ser o volume dessa travessa de argila de forma cúbica? Tá? Então, eu vou achar o volume de um cubo, tá? Qual vai ser o volume do cubo? Tá? O volume do cubo é a aresta ao cubo. Eu tenho que a aresta vale 0,8 A ao cubo, então eu tenho que essa aresta 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8, ele vai dar 0,512 A ao cubo, tá? Então, o que aconteceu, tá? Ela passou a ter 0,512 ao cubo de volume, tá? Quando ela reduziu 0,8. Então, ele quer saber quanto foi a redução, tá? Então, vamos lá. A minha, se ela teve uma redução, se ela foi para 0,512, o volume total é 1. Menos 0,512, ele passa a ter uma redução de 0,488 do volume, tá? Quem que é 0,488? É 488 por 1000 ao cubo. Se eu quero em percentual, basta andar uma casa aqui e uma casa aqui. Ele vai dar o quê? 48,8% do volume, tá? Então, o que aconteceu? Qual item? Ele teve, então, uma redução de 48,8% do volume. Então, seria a letra C, ó, 48,8% menor que o volume. Porque o volume diminuiu de A ao cubo para 0,8 A ao cubo. Letra C. Então, bem interpretativo esse exercício, tá? Vamos ver o exercício número 3. Olha o que ele pede. Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume, tá? As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. Então, eu posso ter, ó, comprimento, tá? Largura, tá, ó, largura e espessura 4, certo? Então, ele fala assim, analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas de chocolate que tem o formato de cubo é igual a. Então, ele diz que a fábrica produz barras de chocolate em forma de paralelepípedo e cubo. Olha o que ele fala, com o mesmo volume, tá? Então, a primeira coisa que ele tem, tá? Ó, o volume do paralelepípedo, tá? É igual ao volume do cubo. Então, ó, volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo. Resta saber qual é o volume do paralelepípedo e qual é o volume do cubo, tá? O volume do paralelepípedo, tá? Eu sei que é comprimento vezes largura
vezes altura, tá? O que ele tem de comprimento? 18. O que ele tem de largura? 3. E o que ele tem de altura? 4. Se eu multiplicar 18 vezes 3 vezes 4, eu vou obter 216 centímetros cúbicos, tá? Agora, é 3. O volume do cubo, tá? O volume é A ao cubo. Só que ele não deu a aresta do cubo, ele deu apenas, tá? Que ele tem um cubo, mas ele quer achar a aresta desse cubo para que os volumes sejam iguais. Então, agora é só igualar. Qual é o volume do paralelepípedo? 216. Qual é o volume do cubo? A ao cubo, tá? Dessa forma, então, eu consigo achar a aresta do cubo, tá? Ó, isolo, tá? E vou pôr lá aqui, ó, raiz cúbica de 216, tá? Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 216. Eu sei que a aresta é 6 centímetros. Letra B, tá? Número 4. O número 4, ele fala assim, é bem interpretativo esse número 4. Olha o que ele diz. A siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando o ferro, tá? Um tipo especial da peça feita nessa companhia tem um formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. Então, eu tenho lá o paralelepípedo. Eu tenho 2,5 metros de comprimento, meio metro de largura e 1,3 metros de altura. O produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza de massa, volume, superfície, capacidade ou comprimento, tá? Então, se eu quero achar, ó, o que ele fala? Eu quero achar a peça inteira, quanto cabe aqui dentro, tá? Comprimento, largura e altura. O que eu estou calculando? Eu estou calculando o volume, tá? Então, como a peça ela é maciça, tá? Então, eu não estou colocando um líquido aqui dentro para calcular a capacidade. Como ela é maciça, eu vou calcular o volume, ok? Número 5, olha o que ele diz. Uma carga de 100 containers idênticos ao modelo apresentado na figura 1 deverá ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 metros por 32 foi cedida para o empilhamento desses containers, figura 2. Então, aqui eu tenho o tamanho do container. O que ele tem, ó? 6,4 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e 2,5 de largura, tá? Eles deverão ser acomodados nessa área que tem 10 por 32, tá? Então, vamos ver o que ele fala. De acordo com as normas desse porto, os containers deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços nem ultrapassarem a área delimitada. Após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de containers é, tá? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a altura mínima a ser atingida por essa pilha de containers. Então, o que eu preciso saber, tá? Quantos containers cabe aí dentro?
Então, eu vou ter que pôr eles aqui, não vou? Tá? Então, aqui, ó, ele tem 10 metros. A largura de cada container é 2,5. Então, se eu dividir 10 por 2,5, cabem quantas peças aqui? Cabem 4 containers, tá? Certinho? Bom, aqui essa medida, então cabe 4. Agora, quantos containers no comprimento caberão aqui? Eu vou pegar o 32 e dividir por 6,4, que é o comprimento do container, tá? Então, quanto vai dar? 5 containers. Ok? Então, eu teria assim, ó. Eu teria 4, ó, 4 aqui, tá? E eu teria 5 peças aqui, tá? Mais ou menos, tá, ó. Vou tirar aqui, 5 peças. Quanto tem aqui? Vamos lá. Tem... Só pra mais ou menos, tem 5,5 no olhômetro, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu teria a disposição dos containers, apesar de não parecer, tá parecendo quadradinho, tá? Mas mais ou menos nesse formato aí, tá? Então, qual vai ser a altura? Eu tenho que colocar nessa área 100 containers, tá? Quantos cabem em cada um? Então, olha, 4 vezes 5, eu tenho quanto? 20, eu tenho aqui 20 peças. Se eu pegar 100 containers e dividir por 20, eu vou ter aqui 5 containers de altura. Ó, 5 containers de altura. Ok? Mas qual é a altura de cada container? 2,5. Então, 2,5 vezes 5, 5 vezes 5, 25, 11, 12. Então, eu tenho lá 12,5 metros de altura. Alternativa A.